Boa noite a todos, boa noite, André, boa noite, Amanda. Estamos começando nossa última noite do nosso ciclo de palestras com comportamento, bem-estar e manejo de equinos, com o professor André Sintra. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o André pela disponibilidade, por ter separado essas datas, todos esses temas maravilhosos para a gente, e a todos que estão acompanhando desde o início do evento também. Desejo a todos uma boa palestra, e vou passar a palavra para a professora Amanda agora. Boa noite a todos. Aproveitem bastante hoje, né, o conhecimento do professor André, né? Eu estava falando com ele agora há pouco que essa é a última palestra online, mas a gente tem o desejo de levá-lo presencialmente na nossa universidade. Então, nós vamos planejar isso, se Deus quiser, para o ano que vem. E desejo a todos uma boa noite e aproveitem bastante. Boa noite, obrigado, professor. Amanda. Fique à vontade. Obrigado, boa noite a todos. Então, vamos lá falar um pouquinho nessa nossa última apresentação online. Tá? Tá compartilhado aí? Confirma para mim, Amanda. Tá sim. Tá, apareceu aqui agora. Já está na tela. Então, essa é aquela palestra, seria a terceira palestra, a quarta palestra que nós tínhamos programado, né? E por motivos pessoais eu acabei precisando adiar, mas foi bom porque eu dei uma ajeitada boa na palestra, até falei para Letícia aí para respirar fundo, que eu acho que a gente caprichei bastante no que a gente tem para apresentar para vocês. A ideia dessa palestra surgiu pela primeira vez num convite que o pessoal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP nos fez para falar sobre a importância de qualificação de mão de obra no bem-estar animal como um todo. Tá? E dessa palestra nós melhoramos bastante e fizemos essa de hoje, porque nós sempre batemos em nossas aulas, em nossos trabalhos, essa questão da necessidade da mão de obra, que sem mão de obra qualificada não existe bem-estar animal. Infelizmente, existe um conceito muito enraizado no brasileiro de não querer qualificar adequadamente a mão de obra que vai trabalhar com os nossos animais. Tá? Muitas vezes um animal caro, um animal de estimação, um animal que precisa de cuidados, eu não diria especiais, mas cuidados específicos para ele, é dado na mão de alguém que tem experiência do meu avô, do meu bisavô, e que não tem o conhecimento necessário para cuidar como o cavalo precisa ser cuidado. Nós vemos isso constantemente como problemas. E é o que nós vamos procurar passar um pouco isso aqui para vocês, focando, obviamente, no trabalho do bem-estar animal, tá? Ou do bem-estar equino. Tá? Então, relembrando aqui a nossa formação acadêmica como veterinário pela Universidade de São Paulo, fui professor de comportamento e bem-estar animal, nutrição animal, alimentação animal, alimentação e nutrição de equinos, produção de equinos, gestão do agronegócio e alimentação natural para cães e gatos. Tenho especialização em gestão de negócios e marketing, com MBA em gestão de empresas e negócios, especialização em docência do ensino superior. Sou autor desses 3 livros aqui, O Cavalo, Alimentação Equina, Manual de Gerenciamento Equestre, um DVD sobre pelagem e um software para cálculo de dietas. Trabalho com consultoria em empresas e veterinários, criadores e proprietários de cavalos e cães, na parte principalmente de nutrição. E sendo colunista, escrevendo artigos para diversos sites e revistas especializados. Bom, o nosso roteiro vai falar muito rapidamente sobre as 5 liberdades, que é o primeiro trabalho intenso em cima do conceito de bem-estar animal, mais recentemente sobre os 5 domínios, depois como aplicar isso no manejo de equinos, e depois respondendo à questão por que qualificar a mão de obra para se respeitar o bem-estar animal. Na verdade, na hora que nós falamos da aplicação dos princípios, já vai estar respondido o porquê qualificar. Mas tem um ponto muito legal aqui que nós vamos abordar no final. Bom, as discussões sobre bem-estar animal, elas remontam aí a mais de 55 anos atrás, quando o relatório Bramble foi publicado pelo Reino Unido, elencando os problemas que os animais enfrentavam
na rotina diária, quer sejam animais de produção, quer sejam de estimação, quer sejam animais de laboratório. E durante quase 30 anos, esse relatório Brownbill começou a discutir até que culminou com a elaboração das chamadas 5 liberdades pelo Conselho de Bem-Estar dos Animais de Produção do Reino Unido, no ano de 1992. As 5 liberdades foram o primeiro norte a ser seguido para que a gente pudesse efetivamente trabalhar com o conceito de bem-estar animal com uma aplicabilidade muito mais científica e não com achismos. Tá? O grande problema da questão do bem-estar animal é a questão do que nós achamos quando a gente não está trabalhando com uma conceituação mais científica. Então, as 5 liberdades são livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de medo e estresse, livre de dor, lesões e doenças e livre para expressar seu comportamento natural. Durante muitos anos, essas 5 liberdades foram discutidas, foram debatidas, foram aplicadas, mas elas se demonstraram relativamente problemáticas em algumas vezes. Elas são muito importantes, para quem conhece elas a fundo, não é tão complicado, não é difícil de você aplicar, só que muitas vezes as 5 liberdades, elas são aplicadas como uma conceituação média, tá? Por exemplo, muito mais porcamente comparando nesse gráfico aqui, se você colocar dor, lesões e doenças, eu vacino todos os meus animais, toda vez que eles sentem dor eu levo para o veterinário, o desconforto eu dou um abrigo para ele, meus funcionários são muito bons, não maltratam os animais, o comportamento normal dele, ou natural, é o mais próximo possível, mas alguma coisinha falta aqui, ou tem excesso aqui, como nós vamos ver, porque falar livres de fome e sede não é apenas dar água e comida suficiente, tá? Mas se você fizer uma média geral, isso aqui dá um bem-estar bom, tá? E isso que, na verdade, muitas vezes, muita gente leva em consideração, e isso acaba não sendo exatamente aquilo que é exatamente o que o animal precisa, tá? Então, insisto, se a pessoa for uma pessoa que está trabalhando muito a fundo no bem-estar animal, tem a filosofia do bem-estar animal, isso é menos problemático. Mas para você aplicar na rotina diária, a todo momento, em todas as situações, as pessoas costumam tirar essa média. Ora, eu dou comida e água para o meu animal, eu dou abrigo, eu curo as doenças dele, eu faço a prevenção com vacinações, então meu animal tem um bem-estar. E como nós podemos ver pelas 5 liberdades, bem-estar é muito mais do que isso. E como muitas vezes o bem-estar fica, de certa forma, a dever, e já em 94, Mallory e Reed propuseram os chamados 5 domínios. Em 2015, você vê, passados aí quase 20 anos, há mais de 20 anos, Mallory e Beausoleil, eles resolveram aprimorar mais ainda essa questão dos 5 domínios, onde eles diversificam, ao mesmo tempo que eles diversificam, eles detalham mais a questão das 5 liberdades, os 5 domínios é baseado nas 5 liberdades, mas ele começa a amarrar mais entre si todos essas necessidades dos animais que sejam das 5 liberdades. Então, eles dividiram em domínios físicos funcionais e domínios da experiência afetiva. Então, começa-se a detalhar muito mais o que é a questão de bem-estar animal. Todos os domínios físicos e funcionais divididos em fatores ligados à sobrevivência, que sejam a nutrição, o ambiente e a saúde, e fator ligado à situação, que é o comportamento. Observa que aqui existe um 5º fator muito interessante, tá? Que é o domínio da experiência afetiva, que é o estado mental do animal. Então, você vai observar todos os fatores físicos funcionais, tanto ligados à sobrevivência como à situação, e vai ser obrigado a observar como está o meu animal, como está a parte psicológica dele, como está o estado mental dele. Em sua essência, é isso que vai dar o status de bem-estar animal para o indivíduo com quem eu estou trabalhando. Então, isso aqui acaba sendo muito mais detalhado, e nós vamos detalhar um pouquinho mais. Então, a primeira coisa que os 5 domínios modificam em relação às 5 liberdades é integrar todos esses fatores como um só. Nada age sozinho. Então, se você vai mexer na nutrição, você vai mexer na saúde, que você mexe no comportamento, se você mexe no ambiente, você mexe na saúde, pode mexer na nutrição, pode mexer no comportamento, se você mexe no comportamento, você pode mexer no ambiente, pode mexer na saúde, modifica-se a nutrição do meu animal, tudo isso
acabando, digamos assim, o estado mental do animal, que pode ser positivo ou negativo, e aí sim você tem o status do bem-estar desse indivíduo. Tá? Além disso, um segundo tópico muito interessante desses 5 domínios, que eles relataram e detalharam, é que, além de observar o livre de fome e sede, por exemplo, onde você pega na nutrição, que seria o livre de fome e sede, um equivalente, restrição de água, de comida, eles observam que você tem o que pode ser feito, ou seja, o lado negativo e o lado positivo. Então, a todo momento, você tem o que eu tenho de errado, o que eu devo fazer de certo. Então, isso aqui é muito amplo, aqui são apenas alguns exemplos. Isso aqui eu tirei do trabalho do Merleau Bezolet. Isso daqui vai ser ampliado a todo momento, conforme a espécie, conforme a situação em que você está sendo modificado. Mas o mais importante de tudo é que o domínio físico-funcional, ou melhor, os 5 domínios, a cada restrição que você tem, ou a cada negativismo, você tem uma oportunidade, você tem um ponto positivo a ser buscado. E isso é a forma que você vai caminhar para ter uma situação de status de bem-estar positivo no meu animal. Tá? Então, por exemplo, a nutrição. Restrição é o quê? O negativo. Privação de água, privação de comida, desidratação e desnutrição, alimento inadequado, excessos nutricionais. Quais as oportunidades? Fornecer água suficiente para o animal beber, fornecer comida suficiente, trabalhar com uma dieta equilibrada, de forma que meu animal tenha um bom score corporal. Parecem sutilezas, mas isso modifica radicalmente a forma como você vai trabalhar com os 5 domínios ou com as 5 liberdades. Segundo fator, que é o ambiente, por exemplo, as restrições que são encontradas no ambiente. Alta densidade, muito comum ter excesso de animais no mesmo ambiente. A monotonia, ou seja, o animal fica restrito num ambiente pequeno, sem ter o que fazer. O excesso de confinamento, o isolamento, a limpeza do ambiente, o conforto da cama, essas coisas são fundamentais para o cavalo. Quais oportunidades? Dar um espaço ideal, ter uma variabilidade ambiental, por exemplo, se eu crio meu cavalo confinado em uma baia, eu ter um redondel, um solário para soltar esse animal todos os dias, levar a uma ausência de isolamento, no mínimo visual. Se eu não posso ter um contato físico com outros cavalos, eu tenho que permitir que meu cavalo, ao menos, veja outros animais. Tem vários experimentos que demonstram essa necessidade que o cavalo tem de contato visual com outros indivíduos da mesma espécie. A limpeza das instalações, uma cama na altura adequada. Vamos para o terceiro domínio, na saúde, por exemplo, restrição, lesões, como, por exemplo, de embocaduras, esporas, chicotes, doenças, mutilações, intoxicações. Isso leva a oportunidades onde você pode prezar pela integridade física, para o funcionamento perfeito do sistema de tudo cavalo, e o cavalo ter uma boa aptidão física. Né? Quarto fator ligado ao físico funcional é a situação do comportamento. Quais restrições que nós temos? A competição social, escolhas e exploração, comportamentos naturais, movimentação, apetite depravado, estereotipias. Faltou um exinho aqui. Tá? Então, isso daqui são as necessidades comportamentais do meu animal. Tá? Quais são as oportunidades? Permitir que ele tenha uma interação social positiva, uma boa movimentação, que ele pasteje, que ele tenha uma boa exploração ambiental, onde ele possa ter a diversidade naquele ambiente, que ele possa repousar e ter um sono reparador. E aí, obviamente, o conhecimento das necessidades comportamentais e como o indivíduo funciona é fundamental. Ora, quem tem que conhecer isso é o dono do cavalo? Também, mas fundamentalmente o tratador, a pessoa que vai estar todos os dias ali com o animal. Ou seja, a mão de obra que nós temos que qualificar e mostrar para ela, olha, meu cavalo é isso, é disso que ele precisa. Aí sim você pode pensar em trabalhar com uma questão de bem-estar animal, com uma mão de obra altamente qualificada. Tá? E aí, por fim, chegamos ao domínio da experiência afetiva. Esse domínio, obviamente, ele está muito intrinsecamente ligado ao comportamento, mas a aos demais domínios, porque é a expressão que o animal tem de toda a situação que ele está vivendo. Ou seja, é como ele se sente, é o estado mental do meu animal. Por exemplo, ele está com fome ou sede, isso é estado mental. Tá? Não é mais a questão apenas fisiológica. Ele tem medo, ele tem ansiedade,
ele está exausto, ele tem tédio, ele está solitário, ele está frustrado. Tá? É muito comum isso daí, quando você trabalha com cavalos a todo momento, quando você trabalha com cavalos de esporte, por exemplo, ele está no chamado desamparo aprendido, ou seja, eu forcei ele tanto a aprender uma coisa, que ele aprendeu por exaustão e não que ele aprendeu porque ele realmente tem conhecimento do que é para ser feito. Então, isso é um estado mental negativo. Então, ter esse domínio da experiência afetiva num status mental positivo é fundamental para eu estar com o meu animal em bem-estar positivo. Tá? Então, quais oportunidades? Que meu animal tenha prazer em beber água e comer, tenha uma saciedade pós-prandial, ou seja, ele se alimenta, está saciado, tem uma sociabilidade e afetividade com outros indivíduos. Tá? É muito comum você pegar animais que a vida inteira ficaram isolados e quando coloca perto de outro cavalo, ele sai brigando com todo mundo. Ah, aquele cavalo é briguento. Não, ele é isolado, ele está estressado, ele está num estado mental tão negativo que ele não consegue nem socializar. Tá? Hoje, num grupo de Zap que a gente faz parte, nós vimos uma pessoa colocando um vídeo exatamente essa questão da socialização. Você vê que o cavalo queria socializar por ser cavalo, mas ele não queria socializar por ser um indivíduo que nunca teve outro animal próximo dele. Como ele fazia isso? Ele não fugia, mas ele reclamava do outro cavalo estar próximo. Uma situação muito complexa e muito negativa para o animal. Mas isso você pode modificar com uma mão de obra adequada. Tá? Permitir que o animal tenha a sua curiosidade e o seu sentimento de exploração levado ao seu extremo, ou seja, ele pode explorar o animal, o ambiente que ele vive, ele pode caminhar, ele vai controlar aquele ambiente. Isso é um estado mental positivo que leva à segurança e à confiança do meu indivíduo. Tá? Só que para isso, eu preciso ter um conhecimento muito grande do que é o meu cavalo. Tá? Então, quais são as suas reais necessidades? Por isso que o quarto domínio, onde fala do comportamento, ele é fundamental. Quando você olha assim, nessa situação aqui, 2 éguas numa baia, qual a percepção de bem-estar que tem aqui? E desses animais? Será que esses animais vivem melhor do que essas éguas? Será que essas éguas vivem melhor do que esses animais? Ah, mas é claro, essas éguas estão soltas, mas observam que não tem o que comer aqui. Então, essas éguas estão presas, sim, mas elas têm contato físico com o animal, inclusive da outra baia, são soltas diariamente, porque essas éguas eram minhas, eu conheço bem esse lugar. Então, a percepção, primeiro, ela não pode ser avaliada simplesmente por uma imagem, tá? Ela tem que ser avaliada por toda a situação, pelo contexto em que meu animal vive. E ela tem que ser parametrizada. O que é a parametrização? Eu tenho que pontuar todos as necessidades do meu animal, aí que vem os 5 domínios de uma maneira muito interessante, porque ele nos estimula a ver o que é negativo aqui, o que é positivo e aonde eu posso melhorar o que está negativo. Então, esta pontuação tende a me levar a uma mudança da percepção do ambiente em que ele está. Por exemplo, uma cerca viva é bom ou ruim? Eu cresci muitas vezes visitando aras de diversas raças que eles faziam uma cerca viva ao redor do piquete do garanhão. Porque o garanhão era muito nervoso, então ele não podia ver égua, e para deixar ele menos estressado, eu colocava a cerca viva. Mas a pergunta não é por que eu tenho uma cerca viva, a pergunta é por que meu cavalo corre e fica nervoso quando vê outros animais? E a resposta é porque ele nunca vê outros animais. Se eu permitir que o meu garanhão tenha convivência diária com outros animais, no mínimo visual, do outro lado da cerca, ele vai ficar muito mais tranquilo. Porque ele não precisa defender o território dele, ele está sabendo que aqueles animais vivem ali e vão conviver com ele. Tá? Essa foto desse animal está aqui, vocês veem uma lesão na boca dele, porque o proprietário ele tinha uma preocupação tão grande em o animal dele não ter doenças, que ele lavava o coxo de água desse cavalo toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, com cal virgem, e ainda deixava para desinfetar bem a água uma grande camada de cal no coxo de água desse animal. Esse animal ia beber água e ele, o tempo todo ele acabava. A cal, ela pode ter seu efeito benéfico na limpeza, mas uma alta concentração dela certamente é uma chance muito grande de causar lesões nesse animal aqui, como aconteceu nesse animal. Então, muitas vezes, a percepção de que nós fazemos o certo, ela só vai ser efetivamente comprovada se eu conseguir pontuar tudo que eu estou fazendo e observar qual o resultado disso no meu animal. Tá? Esse aqui é um estudo feito por Way et al. Em 2003, na Inglaterra, quando eles começaram a trabalhar mais intensamente com a questão do bem-estar animal,
para justamente saber qual era a percepção de claudicação em gado de leite. A gente sabe que gado de leite muito confinado tem problemas de claudicação. Então, eles visitaram 450 propriedades e perguntaram para os proprietários, primeiro, quantos animais você acha que mancam na sua propriedade? Tem problema de claudicação? A estimativa do fazendeiro girava ao redor de 5%. Aí eles foram contar, foram mensurar e avaliar quantos animais claudicavam. Esse número beirava os 24%. Tá? Então, observa que a realidade, muitas vezes, é bem diferente daquilo que a gente acha que é. Se você realmente quer melhorar o bem-estar do seu animal, você tem que quantificar os problemas, vai domínio por domínio, quantifica o que está sendo feito, avalia o lado positivo, o lado negativo e veja quantos animais estão respondendo positivo ou negativamente a isso e aquilo e modificar para atuar somente do lado positivo. Lembrar sempre, todo sistema de produção restringe o comportamento natural, o comportamento normal de um cavalo. Tá? Por mais que a gente queira, a partir do momento que você está interferindo na rotina diária, você tem uma certa restrição. A questão é, então não adianta fazer nada se isso está restrito? Não, lógico que adianta. Se o teu animal encocheirado, comendo com a cabeça alta, comendo capim seco, e ele pode comer de cabeça baixa com outros cavalos comendo capim verde, esse ambiente aqui, ele é mais favorável para o meu cavalo. Ah, mas eu não consigo ter isso, eu só tenho isso. Então, o que eu faço? Modifico essa estrutura para melhorar e ir mais próximo do ambiente natural do meu cavalo, para que ele possa expressar um pouco mais seu comportamento. Soltar mais ele, colocar isso aqui mais baixo, tentar valorizar um pouco mais o volumoso mais fresco, e vai por aí afora. Cada caso é um caso, a situação é tão ampla, tão extensa, que nós não conseguimos levantar todas elas aqui. E, às vezes, você tem situações bastante específicas conforme o local. Então, uma forma que a gente tem de trabalhar na questão do bem-estar equino ou do bem-estar animal são as chamadas entradas e saídas. O que são as entradas? Aquilo que eu faço para melhorar o meu animal. Então, eu tenho, por exemplo, a mão de obra, que é o tema principal do nosso trabalho hoje, da apresentação, o ambiente como instalações e a própria dieta, e o próprio animal, como, por exemplo, um animal em crescimento. Por que ele é uma entrada? Porque eu vou ter uma saída que vai ser o desenvolvimento desse animal. Vou medir o efeito disso nos animais e vou para as chamadas saídas. Por exemplo, produtividade. Um animal em crescimento está crescendo bem. O comportamento, eles expressam o seu comportamento natural fazendo uma situação de grooming, interagindo socialmente, explorando o ambiente, tendo uma boa interação com o homem, e observo, ou posso observar na fisiologia, como é que estão os níveis cardiorrespiratórios, os níveis hormonais, lesões, etc. Tudo isso que pode ou não afetar a qualidade de vida do meu animal. Só que tem um grave problema, não exatamente nesse esqueminha, mas como as pessoas costumam avaliar bem-estar animal, tá? É através da produtividade, tá? Veja que o perfeito funcionamento biológico não supre necessariamente os interesses dos animais. Portanto, apenas a produção não pode ser usado como indicador único de bem-estar animal. Isso foi dito por Norato et al. Em 2011 e vale perfeitamente bem para tudo aquilo que a gente trabalha. Porque às vezes o pessoal fala assim, tem uma vaca de leite que tem que produzir 40 litros de leite, ela produz 40 litros de leite. Por que eu preciso melhorar o bem-estar animal dela? Tá? Primeiro, por uma questão conceitual. Segundo, que se você pensa no seu animal e se você for entender a fisiologia de como ela funciona, você vai aprender que se meu animal está num estado de bem-estar rico, onde ele está pouco estressado, onde ele está saudável, ele vai consumir menos medicamento e vai consumir menos alimento para produzir mais. Por quê? Porque o estresse, nós vimos isso em apresentações passadas nossas, o estresse afeta a absorção de nutrientes. Ora, se eu elimino o fator estresse do meu animal, o que vai acontecer? Com menos alimento, ele tem a mesma absorção de nutrientes. Então, melhora a capacidade produtiva do meu animal. Então, eu não devo avaliar apenas a produção do meu animal como um fator de bem-estar. Tá? Isso é um fator que tem que ser aliado a todos os outros, tá? E a todas as outras liberdades, a todos os domínios, para poder efetivamente a gente trabalhar com uma questão de estou levando bem-estar para o meu indivíduo. Tá? Por exemplo, contenção de porcos. Tradicionalmente, se usam 4 métodos para conter porco. Quebrar o rabo, lindo nome, né? Orelhar,
esse potro fica maravilhoso quando ele fica adulto e você quer colocar um cabresto nele. Focinhar, simular um pito na focinha de um cavalo, ou paletear. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui jamais, em hipótese nenhuma, pode ser feito com o meu animal. Isso afeta o bem-estar dele, traumatiza meu potro, tá? E não me traz benefício nenhum. Tá? Então como é que eu vou conter um potro que não foi cabresteado? Simples. Se eu trabalhar com esse potro desde o primeiro dia de vida e ensiná-lo que é assim que eu vou contê-lo, não importa o tamanho da pessoa ou o tamanho do potro. Inclusive, eu usei muito essa aqui, a minha filha. Eu sempre usei muito ela como modelo, porque além de ser mais bonita que eu, ficar melhor nas fotos, ela, desde adolescente, ela fazia tudo aquilo que eu dizia que devia ser feito e conseguia controlar animais que eram do tamanho dela. Tá? Como ela conseguia controlar isso aqui? Não é na força, é ensinando o potro. Se desde o primeiro dia ele aprende, primeiro, que você não é problema, segundo, que aqui ele está seguro e você não vai fazer mal para ele, por que ele vai tentar fugir depois? Então, ao conter um potro em qualquer idade, tá, é assim que você contém, e não dos jeitos anteriores que muita gente trabalha no dia a dia. Então, a habilidade está em saber como pegar o potro sem machucar e principalmente sem traumatizar. Tá? E se você ensina isso aqui no primeiro dia, você pode pegar o animal como adulto e não tem por que ele fugir. Porque a questão, insisto, não é como conter um potro, é por que meu cavalo foge de mim. Se eu crio uma relação benéfica com ele, não tem por que ele fugir de mim. Eu não preciso de cabresto para conter esse potro. Basta eu ensinar ele a conter do jeito certo. Em tempo, tudo isso aqui foi só pose para fazer foto, tá, gente? Eu peguei o maior cuidado para não traumatizar o coitadinho aqui, porque ele era um animal bastante dócil, bastante colaborativo, tá? Então, agora entrando na questão das 5 liberdades e dos 5 domínios, vou fazendo um bate-bola entre os dois, tá? Então, 5 liberdades, livres de fome e sede. Ela diz que o animal tem que ter pronto acesso à água fresca e a uma dieta que mantenha saúde e vigor. Nos 5 domínios, é o domínio da nutrição. E aqui entra o ponto fundamental dos domínios. Como eu falei, você tem duas grandes diferenças dos 5 domínios para as 5 liberdades. A primeira, integração entre todos os domínios. A nutrição afeta a saúde, que afeta o comportamento, que afeta o estado mental, que vai afetar o status de bem-estar do meu indivíduo. Observa que não é apenas livre de fome e sede. Isso está integrado com todos os domínios. Isso é uma grande diferença entre domínios e liberdades. Domínios positivos, ou livre de fome e sede, tá? Capim de boa qualidade, na altura certa, no ponto certo. Negativo, capim com exagero, passou do ponto, está amarelado, está seco. E tem gente que fala, está sobrando. Esse é o problema. Capim não foi feito para sobrar no coxo do cavalo. Quando sobra no coxo do cavalo, o cavalo não come, ele não aproveita. Então, você não vai permitir uma boa nutrição, um bom equilíbrio com um ambiente desse daqui. Com um ambiente desse, você já consegue. Para ser mais positivo ainda, se eu tivesse diversidade de tipos de capim, de gramíneas aqui. O professor Dietrich, da Federal do Paraná, ele fala que uma boa pastagem para cavalo, aliás, uma ótima pastagem para cavalo, pode ter até 50 variedades de gramíneas leguminosas. Do ponto de vista visual do homem, não é um pasto bonito. Do ponto de vista nutricional do cavalo, é uma alimentação fantástica, diversidade de aminoácidos. Isso ajuda muito o crescimento e desenvolvimento do meu cavalo. Pontos positivos ainda, tá? Boa pastagem, boa sombra, boa companhia. Negativo, tá? Não tenho o que comer. Mas as éguas estão bonitas, então, porque nesse ambiente aqui o piquete é só solário, elas recebem tudo no coxo, porque você vê o estado físico delas, tá? Então, a questão é, aonde eu posso melhorar? Tá? Isso é que a gente pode, lembre-se, nós nunca vamos chegar no lugar perfeito. Tá? Aquilo que a gente chama da perfeição, do 100%, da utopia, que é o lugar perfeito, a gente nunca vai conseguir. Mas a gente tem que tentar se aproximar o máximo possível dela. Tá? Mas eu não consigo soltar meu cavalo, eu consigo só dar feno. Ok, molha o feno. Eu não consigo deixar ele com outros cavalos. Faz uma grade de forma que ele veja um outro animal. Solta no piquete que ele tenha contato físico com o outro. Tá? O mínimo contato visual. Então, são situações que, se você tem que chegar aqui e você está aqui, mas daqui a pouco você está aqui, você melhorou.
questão é objetiva sempre estar aqui. Nunca pare para você não deixar o seu animal em estado físico, psicológico negativo. Então, se você vai trabalhar com uma capineira, trabalhar positivo. Se for negativo, aonde eu posso melhorar? Eu não posso deixar minha capineira chegar nesse nível. Vamos trabalhar com as bolas aí. Até hoje uma colega de faculdade mandou um zap para mim perguntando sobre alguns tipos de bola de azevém. É bom ou é ruim? Tá? Eu tenho mesmo. O problema do azevém especificamente é que ele tem um elevado teor de proteína. E eu gosto de teor mais baixo. Na verdade, o cavalo precisa de teor mais baixo. Mas a questão não é... Aí o azevém, o Tifton, é uma questão da variedade que você coloca. Isso daqui, quando bem feito, é um ótimo alimento. O problema é quando ele apresenta problemas na confecção. Aí você está negativo. A questão é, o que eu posso melhorar? O que é isso aqui? Você vai perguntar para o produtor, ele vai falar, olha, essas bolas, essas manchas brancas, elas são o inoculante que não espalhou direito. Mas pode dar para o animal? Não, não pode. Se o inoculante tem que ser espalhado homogeneamente, ele está concentrado, o que significa? Aqui não tem inoculante, então não está preservado. Aqui tem excesso de inoculante e não está preservado adequadamente. Olha a diferença aqui que está muito mais escuro. Isso não poderia estar mais escuro. Isso é uma coloração mais adequada. Então isso aqui é negativo, é aonde eu posso melhorar. Novamente, pronto acesso à água fresca e dieta que mantém a saúde e vigor. Concentrados. Ofertar o alimento certo, na quantidade certa, no horário correto. Tá? Isso aí, obviamente, com o auxílio de um nutricionista. Negativo, ofertar aleatoriamente, sem se preocupar com as verdadeiras necessidades do animal. Já vi gente chegar em loja agropecuária e falar, o que tem de bom para cavalo aí? Ah, me dá aquele. Mas o que o seu cavalo precisa? Ah, eu quero dar uma reforçada nele, dar uma enchida. Gente, dar uma enchida, dar uma reforçada? Para que reforçar se o animal estiver com uma dieta equilibrada? Ah, eu sinto que ele não está muito bem. O que ele tem? Não sei, vamos ver. Se ele não melhorar, eu chamo o médico veterinário. Opa, se ele não está bem, vamos chamar o médico veterinário. Por quê? Porque às vezes você gasta desnecessariamente, primeiro. Segundo, você vai e pode afetar drasticamente a saúde do seu animal. Tá? Então, efeito negativo. Livro de fome e sede aqui, ó, ligeira desnutrição. Isso aqui, na verdade, não é desnutrição, é um desequilíbrio de cálcio e fósforo. Esse cavalo pegou bem grave. Mas animais magros, a gente se impressiona. Mas e animais com excesso de peso, extremamente obesos? Também é negativo para o meu animal. Isso não é dieta que mantenha saúde e vigor. Isso afeta a saúde do meu animal. Isso afeta o comportamento, isso afeta o estado mental, isso afeta o status de bem-estar. Tanto a falta como o excesso. O livre de desconforto, seja um ambiente adequado, onde o animal tem que ter um abrigo e uma área de descanso confortável, idealmente um piquete com sombra e outros animais, se não puder ser que seja uma baia bem positiva, bem favorável, bem arejada, com contato visual, contato físico, se possível, com espaço adequado, com cama adequada. Tá? Esse já é o domínio ambiental, livre de desconforto, que afeta o comportamento. Se eu confinar demais, se eu tiver desconforto aqui, se meu animal não tiver arejado, não tiver nada de contato visual com outro parceiro aqui, afeta o comportamento dele. Consequentemente, ele não consegue absorver bem os nutrientes, afeta a nutrição, afeta a saúde, afeta o estado mental, afeta o status de bem-estar animal. Vejam que uma liberdade fala de desconforto e domínio fala de todos os 5 fatores que um é afetado por outro. Negativo, arraçoar um monte de cavalo no mesmo coxo, leva à competitividade, afeta o comportamento. Nesse ambiente, animais maiores comem mais, ficando maiores, animais menores comem menos, ficando menores. Afeta a nutrição, a saúde e certamente brigas, afeta o estado mental e o status de bem-estar animal do indivíduo. Baias mal projetadas, o cavalo não consegue nem levantar a cabeça, tamanho muito pequeno. Tá? Cercas mal projetadas que podem afetar a saúde do meu animal. Então, situações do ambiente que precisam ser trabalhadas. Tá? Uma cama, negativo, cama suja, cama baixa, material inadequado. Semana passada eu fiz uma palestra na Federal do Paraná sobre manejo de animais estabulados e fiz uma ressalva na relação de cama, porque eu falei muito sobre tipos de camas para
cavalos. E eu falei que eu já vi lugares que o pessoal pega assim, ó, ele vai com uma peneira na baia, tá? E peneira as fezes do cavalo, porque ela tá sequinha, e ele peneira, ela fica bem fininha, e eu já vi gente falar, pode usar como cama. Eu falei, gente, merda seca continua sendo merda. Peneirada ou não peneirada. Você está obrigando a um indivíduo que é extremamente higiênico. Se você for no piquete, você vai ver o cavalo defecar em locais específicos do piquete. Ele não dorme em cima das próprias fezes, você obriga ele a comer, beber e dormir no banheiro. Isso é negativo. Como você acha que isso afeta o bem-estar do indivíduo? Como você acha que isso afeta o status mental desse animal? Isso será que não afeta a saúde dele? Tá? Então, cama suja, cama baixa, material inadequado, tem que ser modificado. O que eu posso fazer? Limpar diariamente, às vezes até 2 vezes por dia. Uma cama alta, por quê? Porque o cavalo vai dormir ali. Ele dorme deitado todos os dias quando ele sente segurança e conforto. O que é segurança? Saber ver e ouvir cavalos ao seu redor, principalmente o ver. Tá? Cama alta é conforto? Ele dorme deitado, ele repousa tranquilamente, com material adequado de alta absorção e que dá esse conforto. Tá? Situações em que se permite em que haja uma integração e que o cavalo relaxa. Qual o papel da mãe? É cuidar do filho, mas o ambiente aqui era tão favorável para ela que ela relaxou também. Tá? Aqui na relação, isso aqui é um amigo, Sérgio Beck, uma pessoa que eu admiro demais no meio equestre, e que estava fazendo uma cavalgada com o amigo Ricardo Bacelar lá pela região dos, se não me engano, Parados da Serra, Rio Grande do Sul, Argentina, e os cavalos estavam cansados, ele soltou o cavalo deitou, ele também deitou, e os dois literalmente dormiram juntos. Tá? Repousando, mas aqui mostra o quê? Um ambiente seguro, um ambiente confortável. Tá? Então, mesmo em uma cavalgada, mesmo num ambiente diferente para o cavalo, é possível você ter um cavalo repousando, estando num estado mental muito bom. O comportamento dele sendo respeitado, estando bem nutrido, a saúde boa, o estado mental é muito bom. Então, quando a gente fala de respeitar o bem-estar do animal, não é deixar ele solto em plena liberdade, tudo selvagem. Não é isso. Eu posso estar próximo dele, eu posso usar o meu cavalo, mas eu tenho que saber como usar para dar o que meu cavalo precisa, e não o que eu acho que ele precisa. Então, livre de medo e estresse. Funções e tratamentos que evitem sofrimento dental. Então, essa é a terceira liberdade. Nos domínios. Estou trabalhando no comportamento. Perdão, quarta liberdade. Né? Então, saúde, nutrição, estado mental, status de bem-estar. Se eu tenho um animal em condição que evita um sofrimento mental, a saúde dele é muito boa, ele consegue aproveitar os nutrientes, um status mental ótimo e status de bem-estar positivo, sem dúvida nenhuma. Esses aqui são 3 dos nossos cavalos onde eles vivem hoje. Tá? Esses cavalos aqui comem cerca de 700 gramas de ração por dia. Aliás, acho que agora não estão nem levando ração mais, estão só, mesmo nessa seca, só com um pouco, suplementando com um pouco de feno, porque o pasto não está tão verdinho assim. Essa foto foi tirada no início do ano. E aí você vai. Como é a situação que trabalham-se animais por esse Brasil afora? Cabresteando potro, laçando. Propriedade que laça cavalo não merece ter cavalo. Tá? Você acha que essa mão de obra não precisa ser qualificada? Observa que aqui você tem 3 pessoas, 2, 4, 5 para cabrestear um potro. Enquanto, a foto que eu mostrei lá, eu vou mostrar daqui a pouco novamente, a minha filha com 13 anos sozinha cabresteou um potro que nunca tinha visto corda na frente. Tá? Então, o negativo, isso é um mau comportamento da mão de obra que gera um mau comportamento do cavalo, depois fala que o cavalo é mau. Uma menor absorção de nutrientes, menor resposta imune. Positivo, oportunidades de adequação. Isso aqui é muito fácil de você modificar, desde que você treine toda essa mão de obra. Tá? Tem que ser muito bem treinada para que você possa tirar o animal dessa negatividade. Tá? E muitas vezes você tem um tratador que é até uma pessoa calma, tá? Só que ele está acostumado a fazer isso. Eu falei anteriormente, propriedade que tem cavalo, laço é proibido para se usar em cavalos. Tá? Não é necessário, basta você saber como cuidar. Aí ele precisa fazer o curativo no potrinho, pega ele, tá? Será que traumatiza o meu potrinho? E olha que esse cara, ele é calmo, ele é tranquilo. Aí você pergunta ao proprietário, lembre-se da percepção. Tá?
meu funcionário ele é muito bom, ele é calmo com os animais. E realmente esse cara é calmo. Só que ele está trabalhando com o cavalo como se você está trabalhando com o boi. Na verdade, se você trabalhar o boi como você trabalha com o cavalo calmamente, o boi também fica muito tranquilo, tá? Qualquer animal. Observa que ele ainda é calmo, mas ó, tá pegando pela orelha, pegou pelo laço, aí vai derrubar o animal, ele precisa fazer um curativo nele, tá? Porque foi assim que meus ancestrais ensinaram. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, mas eu não preciso fazer assim, tá? E que eu falo dele ser uma pessoa calma, ele já tirou o laço, agora ele tira, solta o potro com calma, faz um agrado, tá? Então, não há uma maldade na pessoa, mas ela não está qualificada porque ela não entende o que o cavalo está fazendo. O cavalo vai reagir negativamente a vida inteira. Como esse potro vai ser quando for desmamado, vai virar exatamente o que o outro animal virava, tá? Um momentinho só, pessoal. Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar da forma correta. Se eu trabalho daquele jeito negativo com o meu animal, como vai ser minha doma? Uma doma do jeito chamado tradicional. E observa aqui, né? Quando você coloca uma sela num cavalo, você não quer que ele pare de pular? Aí o cavalo para de pular, o cara vai lá e chicoteia o cavalo. Tá? Aí o cavalo continua pulando. O que o cavalo aprende? Que não importa o que eu faça, eu vou apanhar. Então não existe razão de um tipo de doma dessa. O que se esperar de um cavalo desse? Ele aprende a chutar. Não era isso que você queria? Quando eu parava de escoiçar, você não me batia para eu pular de novo? Então eu vou pular. Claro que aqui não é o mesmo cavalo, mas são reações esperadas de um cavalo, o chamado mau comportamento. Mas isso não é um mau comportamento porque a índole do meu cavalo é ruim. Isso é um mau comportamento porque foi ensinado errado para o meu cavalo. Não existe a menor possibilidade de corrigir um cavalo desse com agressão. Todo trabalho em cima do cavalo desse tem que ser adequado de forma o mais positiva possível. Lembra que agressão gera agressão, raiva gera raiva, calma gera calma. Tá? Quando você tem animais que são maltratados, isso aqui é uma brincadeira de rua que eles fazem de perseguir cavalos e jogar pau e pedra, esse cavalo resolveu reagir. Lei da ação e reação, tá? O que esse cara está fazendo? Dando coice no cavalo e atirando pedra no cavalo. O cavalo vai se defender como ele pode. Esse coitado não pode agredir, então ele tem as estereotipias para externalizar o seu estresse. Tá? Então, nós já falamos isso em outra palestra também. Tá? Se alguém quiser ver aí que não assistiu, procure lá vícios e estereotipias em equinos. Tá? Então, tudo isso nos dá oportunidade de adequação. Então, listar os pontos negativos do porquê meu animal reage assim, do porquê meu animal está assim, e modificar o comportamento, o ambiente, o manejo, o que for, para que meu animal possa ter um estado mental positivo e um status de bem-estar o mais positivo possível. Então, tudo isso é oportunidade de adequação. Por exemplo, esse aqui é um potro que nunca tinha sido colocado uma corda no pescoço dele. Isso aqui é a Camila, ela tinha uns 13 anos na época, tá? Esse vídeo não está editado. Trabalhamos com reforço negativo aqui, são várias técnicas, né? Hoje ela está muito mais adepta do reforço positivo, mas isso é tema para outra palestra. Mas observa que esse potro já tinha interação com o homem, tanto que ele me permitiu colocar o cabresto, mas colocar o cabresto e pedir que ele viesse atrás da gente foi a primeira vez. Esse aqui é um trabalho nos Estados Unidos que eles fazem com potrinho mamando. Eu, pessoalmente, não gosto de trabalhar com potro nessa idade, eu acho que é muito criança ainda. Eu prefiro trabalhar somente a partir dos 5 meses. Mas isso é pessoal, vai de cada um. Eu acho que aqui fica muito mais consistente o aprendizado do potro. Você não obriga uma criança a fazer um trabalho de gente grande. Isso é opinião pessoal. Tá? Então, aqui, ó, observa que ela tentou uma primeira vez, ele veio para frente. Essa aqui é a segunda tentativa. Esse vídeo tem 1 minuto e meio, mais ou menos. Ele veio para frente agora no segundo, dá o reforço positivo, que é o carinho. Tá? Observa agora na terceira vez, tá? Em que ela vai pedir para o potro acompanhá-la, e imediatamente esse potro acompanha. Tá? Olha a diferença, só tem ela trabalhando com o potro. Como era aqueles 5 peões pegando esse potro? Tá? Quem será que fica traumatizado? Será que isso não é possível fazer sempre assim? Eu afirmo e garanto para vocês, sim, é sempre possível fazer assim.
Tá? Mais 2 trabalhos aqui, com positivismo, esse aqui da Bianca Zero, do Liberty Ecos, que trabalha só com reforço positivo, esse aqui do Fernando Rolim, que trabalha na questão do reforço positivo, negativo também. Eu gosto muito do trabalho de ambos, inclusive o Fernando, até porque ele trabalha também se divertindo, a Bianca se diverte, são metodologias diferentes, aí vai da filosofia de cada um, tá? Mas aqui você não tem, você não machuca o cavalo para ele fazer aquilo que você quer, tá? Você vai trabalhar estados mentais diferentes, tá? Claro que no reforço positivo, o estado mental sempre é mais positivo, mas o reforço negativo tem que saber utilizar para poder fazer bem feito, tá? Então, tudo isso leva, quando você quer tirar o medo e estresse, quando você quer trabalhar no domínio do comportamento, para melhorar a saúde, melhorar a nutrição e estado mental, você trabalhar com adequação, com a qualificação de mão de obra, você vai ter certamente um resultado muito mais saudável para o seu animal. Outra liberdade, livre de dor, lesões e doenças, seria a prevenção de doença ou rápido diagnóstico e tratamento, né? Então, evitar os grandes problemas de cólicas e desnutrição, tá? Estamos falando do domínio da saúde, que afeta a nutrição, afeta o comportamento, afeta o estado mental e o status de bem-estar do indivíduo, tá? Então, o problema é que muitas vezes a prevenção acha que é só dar uma vacina e está tudo bem, tá? É muito mais complicado com isso. Sempre existe uma oportunidade de adequação. Lembre-se sempre, cólica é a doença que mais mata cavalos no mundo. 99% dos casos de cólica são por erros de manejo. E quem maneja o cavalo somos nós. Então, prevenir 100% ou 90% dos casos de cólica é muito fácil. Basta adequar o manejo às necessidades reais do meu cavalo, tá? Então, trabalhar com exames de sangue periódicos para viagem, prevenir doenças graves, trabalhar com curativo de umbigo e potros, vacinações adequadas, as desverminações no momento certo, evitando a superpopulação de animais. Então, o negativo é se você não tiver cuidado nenhum. Positivo, oportunidades de adequação. Isso aqui é muito simples de ser feito, preferencialmente com recomendação médico-veterinária. Só que aí nós vamos mais longe, né? Falamos lá de doenças. Agora vamos falar de dor. Tá? Que tal esse uso de chicote? Será que dói chicotear um cavalo desta forma? Tá? Mas é claro que dói, por isso que ele corre. O problema é, vários experimentos já foram feitos na Austrália e na Islândia, comprovando que o cavalo não sente a chicotada quando você está dando esse chicote no momento da corrida, em qualquer dos esportes. Tá? A adrenalina atua de tal forma que ele não tem a percepção da chicotada aqui, mas ele percebe depois que acaba a prova. Por isso que você vê muitos cavalos, muitas vezes, que são bem chicoteados em prova, se recusarem a entrar em pista depois. Então, por que chicotear se o cavalo não sente o chicote? Então, tomar muito cuidado com essa questão de estímulo pela dor do chicote, das embocaduras. Esse aqui é um vídeo do Nevzorov, um russo que trabalha com uma questão de conceituais de bem-estar animal também, tanto no chicote como nas embocaduras, o que as pessoas fazem com o cavalo, que não quer saltar, que não quer correr direito. E se o cavalo não sente isso, como será que ele se sente, tá? Por aí? Olha as lesões que chicotadas contínuas causam na musculatura de cavalos. Isso aqui foram necropsias feitas após morte de cavalos que morreram em pista e resolveram fazer uma avaliação, tá? A cada chicotada dessa, você causa internamente isso aqui no seu animal. Então, achar que chicotear um cavalo não machuca como deveria, não é exatamente aquilo que se espera, tá? Então, todas essas chicotadas causam lesões, sim, nos cavalos, tá? Então, isso aqui é um experimento simulando, né, uma estrutura que simula, absorve o chicote, né, e aí eles mostrando quais são as lesões que são causadas também na musculatura com rompimento de vasos. E aí você vai para as esporas, tá? As esporas de roseta. Mas será que as esporas sem roseta são problema? Não, mas ela não tem roseta. Mas e o uso dela? Será que esse hematoma aqui... Veja, gente, muitas provas, muitas competições, elas avaliam o grau de bem-estar pela quantidade de sangue que se vê. Eu não estou vendo sangue aqui, mas eu tenho certeza que esse animal tem lesão e sente muita dor. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. Tá? Claro que tem gente que exagera, né? Isso aqui é em regiões do sul, né? Não no Brasil, de outros países do sul, usar
um estribo, já que ele é cortante, não precisa nem usar espora, né? É uma judiação um cara usar isso aqui e achar que está controlando o seu cavalo. E vai pelas embocaduras, tá? Olha o olhar desse indivíduo, olha o olhar desse cavalo, tá? Será que ele está respondendo positivamente? Ele está, ou ele está no desamparo aprendido, além da dor, tá? Muitas embocaduras que foram criadas e desenvolvidas para causar dor. Eu sempre digo que a menor distância entre estímulo e resposta, quando você trabalha com aprendizado, com ensino, é a dor. Tá? É muito mais fácil você ter uma resposta quando você causa dor no seu animal. Tá? Agora, se você não causar dor, você tem que ter a competência de mostrar para ele o outro caminho. Muita gente fala assim, eu estava usando embocadura, meu cavalo não responde mais. Preciso de algo mais forte. Mais forte, leia-se, que cause mais dor. É que meu cavalo não está sensível. Exatamente. Você trabalhou tão pesado com ele, usou tão erroneamente as embocaduras no seu animal, dando tanto tranco, machucando tanta comissura labial dele, tá? Que ele cicatrizou aqui, formou um tecido mais espesso e não tem mais resposta, não tem mais sensibilidade. A referência está aqui, ó. Isso seria uma embocadura, uma comissura labial de um animal normal. Observa o quanto tem de lesões nesse indivíduo aqui. Tá? E claro que tem coisas piores, né? O que dão de tranco por aí com aqueles bidões torcidos, por exemplo, ou um pouquinho mais grave. Refletir. Que tipo de mão de obra que vive do cavalo, que desamara o cavalo, causa isso aqui em um cavalo? Tá? É chocante, eu sei, mas às vezes nós temos que chocar para mostrar que a desqualificação da mão de obra ou a falta de qualificação dela, a falta de treinamento, vai levar a casos cada vez mais graves. Porque se ele não é qualificado, ele não tem limite. Hoje ele usa um chicotinho, depois ele pode usar um chicotão, uma espora e vai extrapolar no dever dele com o animal. Tá? E, por fim, a quinta liberdade, livre para expressar seu comportamento natural, que significa ter espaço suficiente, um ambiente, instalações adequadas, companhias de animais da mesma espécie. Nos domínios, estamos falando do quarto domínio do comportamento, que avalia, que atua sobre o ambiente atua sobre ele, que vai atuar sobre a nutrição, sobre a saúde, o estado mental e o status de bem-estar do meu indivíduo. Tá? Relembrando aqui que comportamento, eu gosto muito dessa definição da Temple Grandin, nós falamos na primeira e na segunda palestra do nosso ciclo, que o Temple Grandin define comportamento uma mistura complexa de ações aprendidas, ou seja, o ambiente que o animal vive, comportamento instintivo inato, ou seja, os seus ancestrais, e emoção com base biológica, que é aquilo intrínseco ao animal, é o que ele sente e como ele reage às questões do ambiente. Como ele reage negativamente ao que eu estou fazendo para ele? Como ele pode e deve reagir positivamente àquilo que eu faço para ele? Tá? Isso tem que ser pesado. Lembre-se, o que eu tenho que ver de positivo não é apenas o que eu faço, mas é o que eu posso melhorar de tudo aquilo que eu estou elencando de negativismo. Tudo isso para focar no melhor bem-estar possível do meu animal. Tá? Então, comportamento normal, o que seria de um cavalo? É um animal preso, um animal de fuga. Tendo ou não alguém perseguindo, tudo aquilo que assusta o meu cavalo, tá, faz ele correr ou se defender. É um animal que precisa de liberdade, no mínimo 2 a 3 horas de espaço para correr e galopar por dia. Tá? Mas não sozinho, em companhia de seus pares, de outros cavalos. Vocês vão ver daqui a pouco o porquê. Alimentação baseada em volumoso de fibra longa que simula a mastigação. O cavalo precisa mastigar de 13 a 16 horas por dia. Tá? Se eu não der as condições para o meu cavalo expressar seu comportamento normal, ele vai extrapolar nas suas estereotipias. Pelo menos, estatisticamente, 27,5% dos cavalos externalizam seus problemas comportamentais em estereotipias. Tá? Lembre-se de, quem ainda não viu, tem a palestra nossa de vício-estereotipias em equinos, que mostra mais detalhadamente todos esses tipos aqui. Tá? E aí entra a questão. Quando a gente fala de você ter animais da mesma espécie. Tudo bem, aqui não é cavalo, mas mostra muito isso. Eu era o terror dos pais dos meus alunos, tá? Porque eu sempre falava assim, quem tem cachorro aqui? Monto, quase todo mundo levantava a mão. Quem tem gato aqui? Quase todo mundo levantava a mão.
Para quem tem só um, quase todo mundo levantava a mão. Falei, tem a péssima notícia para os pais de vocês. Fale para eles que você nunca pode ter só um. Sempre tenha pelo menos 2 para eles fazerem companhia. Mas lembre-se, cães e gatos não são companheiros. Gatos até aceitam a companhia de cães, porque toda vez que um gato quer brincar, o cão está disponível. Mas o problema é que o cão quer brincar toda hora e nem sempre o gato está disponível. Então, enquanto um cão pode ser uma companhia para um gato, o gato não é uma companhia para um cão. Tá? Porque o gato realmente ele comanda muito mais e o cão fica frustrado nessa companhia aqui, porque o cão quer companhia a todo momento. Tá? E isso acontece quando você vai colocar também, por exemplo, não exatamente da mesma forma, mas se você colocar outra espécie de um cavalo, soltar o cavalo no meio de bovinos ou de caprinos, que não tem nada a ver o comportamento das espécies, eles não são companheiros. Tá? Eles podem até não se sentir plenamente sozinhos, mas não são companheiros um para o outro. Tá? O mais próximo que seria de companhia, por ter um comportamento mais próximo, são ovelhas. Mas ovelhas não fazem grooming com cavalos como o cavalo faz um com o outro. Então, há uma necessidade do cavalo de ter a companhia de outro cavalo o tempo todo com ele. Isso é que permite uma boa socialização, isso é que permite ele expressar o seu comportamento normal, o comportamento natural, isso é que permite o cavalo estar em um status mental positivo para levar um bem-estar muito mais saudável. E aí chegamos, por fim, na qualificação, propriamente dito, da mão de obra e do bem-estar equino, que a gente viu os porquês são necessários, os cuidados para que eu possa ter o bem-estar do cavalo, e tudo passa pela mão de obra. Tá? Agora, para dizer, existem outras considerações importantes da qualificação do indivíduo, agora eu vou falar da pessoa tratador, tá? Que está intrinsecamente relacionada com o resultado com os animais que eles vão cuidar. Tá? Depois da ciência do bem-estar animal, estudou-se muito mais a questão da capacidade que todos os animais têm de sentir sensação e sentimento de forma consciente. E se provou que todos os animais têm essa percepção, essa capacidade. É o que chamamos de senciência, que é a capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que rodeia. Animais têm sentimentos, sim. São sentimentos diferentes dos sentimentos humanos, tá? Mas são sentimentos de cada animal e ele percebe o ambiente que o rodeia e ele vai reagir a esse ambiente conforme a sensação e a percepção do que acontece. Tá? Então, Singer, em 2002, definiu senciência como a capacidade de sofrer, sentir prazer ou felicidade. É muito mais do que isso. Bruno, 2006. Um ser senciente é aquele que apresenta alguma habilidade para avaliar as ações de outros em relação a si mesmo e a terceiros, para se lembrar de algumas de suas próprias ações e suas consequências, para avaliar risco, para ter alguns sentimentos e para ter algum grau de consciência. O Donald Brown é o pai da ciência do bem-estar animal, estuda até hoje muito profundamente os efeitos fisiológicos e comportamentais da ausência de bem-estar em todos os indivíduos. É um cientista muito consciente daquilo que faz, e ele fala aqui de que os animais são sencientes e percebe que o outro faz e como ele se relaciona com os outros, para saber como ele vai se relacionar consigo mesmo. Ou seja, como o cavalo vê você se relacionar com outros cavalos, ele percebe isso também, para saber como você vai se relacionar com ele. Então, senciência é a capacidade que o indivíduo tem de sentir prazer, alegria, medo, angústia, dor, tristeza, etc. Tá? Eu falei que os animais todos têm sentimentos, que eu falei, mas não é o sentimento dos humanos, mas como não sei falar prazer, alegria, medo, angústia e cavalês, eu estou falando em português. Porque todos os sentimentos que o ser humano tem, os animais têm, mas são inerentes aos animais. Então, o prazer que um cavalo sente é como um cavalo pode sentir. O amor, o ódio, a raiva, o medo, a alegria, a angústia, não é a angústia do ser humano, é a angústia de um cavalo. E aí eu preciso que meu tratador saiba como o meu animal se comunica. Então eu preciso qualificar para mostrar para ele, olha, esse bicho que você vai trabalhar, ele tem sentimentos. E você vai saber o que ele está sentindo, tá? Pela forma como ele se comunica com o mundo. Então, lembrando, os cavalos se comunicam de diversas formas,
valendo-se dos 6 sentidos. Então, você tem o tato, você tem o olfato, o paladar, a audição, a visão, tá? E o 6º sentido, que é a empatia, que nós comentamos em outras apresentações. Então, a empatia é a capacidade de perceber emoções, exatamente sentir o que o outro sente. Quando você fala em empatia na psicologia humana, a empatia humana ela fala que a pessoa tem que colocar-se no lugar do outro. É óbvio que um cavalo não vai se colocar no seu lugar. Meu dono está chegando. Será que ele trouxe biscoitinho para mim? Eu acho que não. Não é isso. Ele não vai se colocar no seu lugar para saber o que você está sentindo. Mas essa definição da Puy-Debat no L'Intelligence Animale de 2017 é muito legal. Empatia é a capacidade de ser afetada pelo estado emocional de alguém e compartilhar suas emoções. E aqui você começa a ver a importância da qualificação da mão de obra, que pega aquele potro que fizeram 5 caras para derrubar ele no chão. Qual o sentimento do tratador quando ele estava lá se esforçando, berrando, laçando, adrenalina 1000, só sentimento negativo. Jogou o cavalo no chão fazendo força, só sentimento negativo. Qual sentimento o cavalo estava compartilhando com os peões? Negativos. Aí você pega a Camilinha lá, puxando o cavalo no cabresto. Calmo, tranquilo. Qual é a sensação que ela passa nessas fotos aqui? Paz, tranquilidade. O que o animal vai responder? Com paz e com tranquilidade. Tá? É exatamente isso o que nós queremos. Tá? Em 99, Bertrand et al. Definiram a neurociência, tá? Que é uma coisa muito interessante para a gente poder trabalhar agora não apenas o cavalo, mas a mão de obra. Tá? Eles observaram que os animais têm todas as funções e organizações semelhantes aos humanos também. Então, o cérebro animal funciona como o cérebro humano. Tá? Até que, em 2012, diversos autores, como Philip Lowe, Jaak Panksepp, Dana Rice, David Edelman, Bruno Vanskin, Christoph Koch, eles elaboraram a chamada Declaração da Consciência de Cambridge, onde eles afirmam que a ausência de um neocórtex não parece impedir um organismo de experimentar estados afetivos. Evidências convergentes indicam que os animais não humanos têm substratos neuroatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados conscientes, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Ou seja, o animal faz o que faz porque ele sabe o que eles estão fazendo. Eles percebem o que ocorre ao seu redor e têm consciência de seus atos. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos em possuir os substratos neurológicos que geram consciência. Animais não humanos, incluindo mamíferos e aves e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos. Então ele fala que os animais têm consciência e eles sabem quando e quem fez o quê para eles. E aí que exige uma questão muito importante para trabalhar com o ser humano, que é, se você livra o tratador de medo e estresse, tá? Trabalhando com condições de tratamentos que evitem sofrimento mental, ele vai trabalhar positivamente com os animais. Por isso a importância da qualificação da mão de obra quando se quer trabalhar com qualquer espécie animal. Tá? Lembrando que o estresse é gerado pela percepção de estímulo que provoca excitação emocional. Ao perturbar a homeostasia, leva o organismo a disparar um processo de adaptação caracterizado pelo aumento da secreção da adrenalina com várias consequências sistêmicas. Lembra sempre daqueles 5 peões tentando laçar o cavalo. A situação é estresse ao extremo ali. Isso é extremamente negativo. Isso leva a uma estímulo do sistema límbico, hipotálamo, hipófise, tá? Com aumento de frequência cardíaca, tem uma resposta de aumento de insulina, glucagon, déficit energético. Aí você tem até o esgotamento, tem um monte de respostas que, se por um lado ela pode ser boa para salvar a vida do animal se ela for momentânea, por outro lado, quando leva ao esgotamento, você tem falha de mecanismos, você tem déficit energético, você tem um indivíduo que não consegue mais reagir. Tanto o cavalo como o tratador. E aí é que passa a ser um problema. Tá? O que o estresse faz com o seu corpo? Estou falando do tratador agora, apesar disso acontecer com os animais também. Humor instável, irritabilidade, depressão, tristeza, falta de energia, problema de concentração, dificuldade para dormir, dor de cabeça, distúrbio de ansiedade, ataque de pânico. Na pele, acne, alergia, dermatite seborreica, envelhecimento precoce.
articulações e músculos, dores, tensão, redução da densidade óssea. Coração, aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e do colesterol. Saúde vai para o espaço, né? No estômago, cólicas, refluxo, enjoo, sensação de peso, diabetes, síndrome do colo irritável, diarreia e constipação, queda da libido nos homens, diminui a produção de esperma, nas mulheres aumenta as cólicas. No sistema imunológico, afeta a capacidade de defesa e a recuperação fica mais lenta. Como você acha que fica um indivíduo que constantemente trabalha irritado, trabalha estressado, gerando estresse no cavalo, e o cavalo fica mais nervoso, que retribui estresse para esse ser humano? Vocês acham que aqueles 5 peões, quando saíram de mexer com aquele cavalo, chegam em casa, vai dar um abraço tranquilo na sua mulher, nos seus filhos, ou vão tratar elas com muito mais intensidade negativa? Tá? Então, essa questão de você trabalhar um indivíduo com estresse gera uma instabilidade emocional, inclusive no ambiente familiar. E isso vai gerando um círculo vicioso, sempre negativo, e ele vai sair mais irritado de casa e vai descontar nos animais, e chega em casa mais irritado, desconta na esposa, desconta no filho, que vai depois descontar nos animais, e isso nunca vai acabar. Por isso que a qualificação, ela é importante. Diversos trabalhos comprovam isso. Em 2011, Honorato et al. Publicaram um trabalho onde observaram que a mudança na qualidade da relação entre os animais e as pessoas influenciam substancialmente na produtividade e no bem-estar dos animais. Observa que se o tratador modifica o tratamento com as vacas, ela melhora a produtividade. Opa! Uma coisa interessante. A maioria dos estudos publicados confirma um modelo de retroalimentação positiva de comportamentos humanos e comportamentos animais. O que é esse modelo de retroalimentação? É do Hemsworth Coleman, de 98. Ele mostra a influência da interação humano-animal na produtividade, tá? Onde as atitudes determinam os comportamentos que estão sob os controles que dependem da vontade da pessoa. Tá? Ou seja, se eu posso aprender a respirar fundo, se eu posso aprender a controlar minhas emoções negativas, tá? Isso vai resultar em melhor interação humano-animal, consequentemente na produtividade. E o que é mais interessante, e isso foi comprovado em outros estudos também, isso resulta em melhor bem-estar dentro de casa. Foi feito um estudo, um trabalho há muitos anos atrás na Argentina, com caminhoneiros que faziam o transporte de gado bovino, em que eles eram bonificados financeiramente para cada ponto de ausência de lesão nos animais quando chegavam nos abatedouros. Tá? Isso, só que eles passaram por um treinamento muito intenso. É proibido o uso de ferrão, faz uma parada a cada tantos quilômetros, olha os animais, assim, assado. Tá? Depois de 6 meses, eles foram entrevistar as famílias desses motoristas. As mulheres observaram que os maridos chegavam em casa mais calmos, mais tranquilos, mais atenciosos, não brigavam com os filhos, não brigavam com ela, e não era por causa do dinheiro, era por causa da relação de ausência de estresse no dia a dia do trabalho. Então, a qualificação da mão de obra não afeta só o indivíduo o cavalo, afeta o indivíduo o ser humano também. Tá? Se o manejador tiver atitudes negativas em relação aos animais, ele irá demonstrar isso através de comportamentos negativos. Isso, por sua vez, tornará mais difícil o manejo, pois os animais tentarão escapar e evitar esse manejador, o que reforça a atitude original, fechando-se no circuito de retroalimentação. Por outro lado, um sistema positivo ocorre se as atitudes e comportamentos forem positivas, levando a uma diminuição de reatividade dos animais. Ah, mas isso é óbvio. Tá, é óbvio. Então, por que as pessoas não aplicam isso todos os dias? Por que você baixa muitos vídeos de pessoas fazendo doma de potros, doma de adultos, usando a doma tradicional ainda? Então, o YouTube está cheio disso, porque isso é realidade. Muita gente trabalha com isso. Muita gente no Brasil, infelizmente, acha que qualificar a mão de obra para mexer com animais é desperdício de dinheiro. E eu já ouvi isso de proprietários. Ah, eu não vou pagar treinamento para o meu funcionário, porque meu vizinho vem e rouba meu funcionário. Vai lá e treina outro. Mas a pergunta é, por que ele roubou seu funcionário? Porque ele ofereceu condições melhores para o funcionário. Então, tem certas coisas que precisam ser retroalimentadas também, que é relacionamentos. Mas eu já vi tratadores que encontram um ambiente tão favorável para trabalhar em uma propriedade que você pode oferecer o que quiser, que ele não vai sair de lá. Eu tenho um funcionário na fazenda que mexe com os meus animais, ele trabalha há 36 anos para a gente. Nem pensa em sair de lá. Tá?
Já Boivin et al., em 2003, falavam sobre o contrato social entre humanos e animais domésticos, em que o bem-estar de um seria requisito para o bem-estar do outro, mas que isso foi rompido no processo de industrialização. Em prol do aumento de produtividade, onde uma fêmea suína não pode sequer se mexer, tá? Isso aqui esquece o bem-estar do animal. Hoje isso aqui já tem alternativas para isso, não vamos entrar no debate de suínos, tá? Mas tem que existir um contrato social onde o bem-estar de um é requisito para o bem-estar do outro. Para o ser humano estar bem, o animal tem que estar bem. Para o animal tem que estar bem, o ser humano está bem. Então, quando você fala em bem-estar animal, gente, nós temos que pensar como está o bem-estar do cara que cuida do meu animal. Porque se ele não estiver bem, ele não vai cuidar bem do seu animal. Tá? E Lezink, em 2000, falaram que uma pessoa tende a se comportar de forma favorável com respeito a coisas e pessoas que gosta, mostrando comportamentos desfavoráveis em relação a coisas e pessoas que não gosta, exceto em eventos imprevistos. Tá? Então, trabalhar positivamente, isso aqui é o trabalho do pessoal do grupo de estudos do ético de Jabuticabal, onde eles têm as chamadas amas de leite para bezerros, em que elas cuidam do bezerro o tempo todo, mesmo quando eles estão tomando leite do balde, simulando o que uma mãe faria. E você pode fazer isso com os potrinhos desde o primeiro dia. A partir do momento que das 6 horas de vida e que o potro estabeleceu a relação com a mãe, você pode começar a criar um vínculo com esse potro, sempre positivo, acariciando, melhorando essa relação com o homem, e isso vai perdurar para o resto da vida. O tratador fica muito mais saudável também, isso eu garanto para vocês. Tá? Lembre sempre que a qualidade da interação entre humanos e animais, de produção na rotina diária, pode ter implicações sobre a produtividade e fisiologia dos animais. Apesar da produtividade não ser um indicador mais forte, mas trabalhar de forma negativa afeta, sim, a qualidade de vida. Tá? Então, diversos trabalhos de Weibel e Schmid observam alteração da concentração de cortisol, frequência cardíaca, como resposta a diferentes tratamentos recebidos. Então, o animal fica estressado, aumenta os parâmetros fisiológicos. Tá? Estima-se que ao redor de 20% da variação do rendimento de leite em vaca seja explicado pelo medo dessas em relação à pessoa que as maneja. Esses estudos eu coloquei em gado de leite que são mais aprofundados, não são feitos em cavalo, mas você pode ter certeza que afeta drasticamente a produtividade do cavalo. A dificuldade está que em vaca de leite, ela corta o leite e você consegue mensurar. Em cavalo, essa produtividade ela é muito subjetiva. Avaliar o teor de cortisol nem sempre é eficiente, porque se o estresse for permanente e contínuo, a adrenal não produz cortisol além do valor mínimo para a fisiologia do indivíduo. Então, ela para de dar picos de cortisol pelo estresse. Quando o estresse é contínuo e permanente, tá? Então, só observar o cortisol não dá para você avaliar o bem-estar de um cavalo. Tá? Outros trabalhos de programa de educação de pessoas, de Hemsworth, de Coleman, trabalhando diretamente com os animais, abordando aspectos da biologia animal, da percepção dos animais e dos humanos em relação ao manejo de outras questões, como forma de melhorar o ambiente social de trabalho, é possível melhorar a atitude e comportamento dessas pessoas e alcançar com isso melhoria na produtividade e bem-estar dos animais. Ou seja, não adianta se preocupar com ambiente, com vacina, com comida boa, se você não tem uma mão de obra que vai trabalhar o dia inteiro a cabeça dos seus animais e vai ofertar isso da melhor forma possível. Você vai ter um indivíduo estressado, um animal estressado, e você tem que estar num círculo vicioso. Você tem que transformar isso num círculo virtuoso. Animal saudável, ser humano saudável, que torna o animal mais saudável, que torna o ser humano mais saudável. Tá? O estudo de 198 propriedades do Merrill, em 2005, observaram correlação positiva entre as crenças positivas dos manejadores sobre o comportamento da vaca e o aspecto relacionado à sua própria qualidade de vida. Então, quando eles trabalhavam com vacas socialmente positivas, eles também melhoravam a qualidade de vida deles. Observa que eles não associavam diretamente isso, mas era o que acontecia. Tá? E, por fim, gente, lembre-se sempre das palavras do Tempo Grande. Se as pessoas assumem a responsabilidade de criar animais, devem também assumir a responsabilidade de lhes dar condição de vida decente e uma morte sem dor. Muita gente acha que a morte é o que pode acontecer de mais terrível ao animal. A meu ver, o mais importante é a qualidade de vida desse indivíduo. A Temple Grandin, ela é consultora de boa parte das fazendas e de
abatedouro dos Estados Unidos. E alta especialista em comportamento animal, e muita gente questiona ela. Poxa, mas você adora animais, trabalha comportamento e você dá consultoria para as propriedades que vão usar esses animais para abate, tá? E ela justamente respondeu com essas frases aqui, tá? E vocês acham que morrer é o que tem de pior? Vai ver como eles vivem. O objetivo dela é dar uma ótima vida e uma ótima morte para esses animais, procurando conhecer cada vez mais tudo aquilo que a gente fala. Lembre-se sempre, do ponto de vista dos animais, não importa o que pensamos ou sentimos, mas aquilo que fazemos. Pensamento do Webster, 93, tá? Um dos pais da ciência do bem-estar animal. Tá? E também, na dúvida do que é certo ou errado, basta pensar no que não gostaria que fizessem com você. No tema de hoje, na palestra de hoje, isso aqui é bem válido, porque nós estamos trabalhando da qualificação da mão de obra. Lembre-se sempre do seu tratador, como ele é tratado. Do ponto de vista animal, nós devemos agir e pensar no que o animal gostaria que fosse feito por ele e para ele. Mas se você pensar no animal, se você pensar no indivíduo, somar esses dois, você vai ter uma situação de bem-estar animal, você vai ter uma situação de qualidade de vida para ambos os indivíduos, o ser humano e o animal. A qualificação da mão de obra ela é crucial para que o bem-estar seja bem aplicado em todos os momentos da vida do indivíduo. Tá bom? Pessoal, novamente obrigado pela atenção. Tá? Agradeço imensamente estar com vocês esses últimos 5 dias, as cinco apresentações. Agradeço ao convite da Letícia, da professora Amanda. Realmente foi um imenso prazer estar aqui. Espero que tenham gostado de todas as apresentações. Elas continuam disponíveis tanto no meu site como no site do grupo de estudos, tá? E ficou à disposição para qualquer dúvidas, a qualquer momento. Lembre-se, sigam-nos no Instagram, tá? Lá vamos falar sobre cursos, sobre palestras, etc. O nosso site tem bastante coisa que a Letícia vai falar também, e sobre o nosso canal do YouTube, além de nosso e-mail, para tirar algumas dúvidas que tenham ficado por aí. Tá? Novamente, nosso trabalho está aqui. Muito obrigado pela atenção. André, por enquanto não tem nenhuma pergunta, mas assim, é porque eu tenho certeza que é porque foi uma apresentação muito boa, foi uma palestra incrível. Eu estou aqui anestesiada ainda. Obrigado. Foi muito formato. Estou prestando atenção demais, né? Que foi, Amanda? Ninguém conseguiu mudar, perguntar, não deu tempo, porque acho que nós ficamos prestando atenção, assim, comigo aconteceu isso, por isso que eu estou falando, fiquei prestando atenção, né, absorvendo tudo isso que o senhor falou e... Sem problema, qualquer dúvida pode ser pelo Instagram, pelo e-mail também, ficamos à disposição aí a qualquer momento, e algum dia pessoalmente, né, Amanda? Não, pessoalmente, eu tenho a certeza. A gente vai dar um jeitinho. Acabando a pandemia, nós vamos marcar. Ah, sim. Com certeza. Mas assim, foi incrível. Eu tô aqui anestesiada ainda. Não apareceu não. O pessoal tá elogiando mesmo. Eu vou aproveitar então. Uma coisa para o senhor. Nós estamos fazendo lá da universidade um potro, né? O cacau. Ele nasceu lá com a gente, ele é um doce, ele é chato, porque a gente está dando aula, ele está mordiscando a gente, né, o tempo todo participando da aula. E não tem cerca que segura ele. Não tem cerca. Ele fica onde ele quer ficar, não tem jeito. Porque a gente começou a tentar separar da mãe, porque ele estava mamando até 1 ano e meio, mamando, né? A gente não conseguia separar de jeito nenhum. O que o senhor aconselharia que a gente... Agora ele está com 2 anos, ele já apartou da mãe e tudo, mas continua não respeitando cerca nenhuma, não tem cerca que segure ele. Aí entra uma questão, né? O problema de respeito à cerca, eu já tive cavalos assim, inclusive com cerca elétrica, tá? Que eu acho a cerca mais eficiente que o cavalo aprende a respeitar desde pequeno é a cerca elétrica. Só que quando esse meu potro nasceu, eu coloquei num sítio e nós tivemos, na semana do nascimento dele, umas 5, 6 quedas de energia por um tempo muito longo, e ele aprendeu que, principalmente onde ficava a porteira, aquela que era a porteira de mola, né?
Ele abaixava um pouquinho e passava por lá e ele não aprendeu a não respeitar. Mesmo quando voltou o choque, ele aprendeu que dava para passar lá, até porque o choque é intermitente. Então, ele conseguia aprendendo a passar lá. Tá? Então, aí as possíveis saídas seria, no caso dele, seria uma cerca mais eficiente, elétrica mesmo. Isso eu fiz algumas modificações e tudo mais. Não sei se o caso de vocês é de cerca elétrica, tá? Mas é a coisa mais eficiente que eu teria. A questão do ficar mordiscando Mas é brincar, é chamando atenção. Ele não chega a morder. É para chamar atenção, né? Eu entendi. Mas a questão ele vive com outros cavalos ou vive sozinho? Outros cavalos, tem 7 éguas, né? Só ele de cavalo, né? E agora nós castramos ele agora, né? Tá. Isso tende a melhorar, a castração tende a melhorar um pouquinho essa questão do relacionamento. Não da cerca e não necessariamente do mordiscar, tá? Mas ele é um pouco mais complicado. Mas a cerca teria que... Realmente, eu acho que a cerca elétrica ensinaria ele uma certa facilidade, lembrando que é uma cerca elétrica específica para isso, tá? Não é uma cerca elétrica de ligar no 110 ou 220, tem que ter o identificador de 12 volts, etc., tem todas as especificações dela, tá? Eu acho que é a maneira mais eficiente que tem para fazer isso daí, tá? E ficar perto, longe da mãe, eu desmamei cavalo, animais meus com 11 meses, sem muito problema. Às vezes também de não respeitar, não sei, vocês tiraram ele ou ela do ambiente? Nós tentamos fazer os dois, entendeu? Porque ele o problema foi por conta própria. Ele simplesmente não quis mais mamar, porque nós desistimos. Aí o problema do não respeito à cerca entra na questão de um dia ele passou e aí a ineficiência, não sei como é a instalação aí, né? Tá? Mas a ineficiência da contenção que ele aprendeu um dia como passar se torna mais fácil para ele continuar passando. Aí você tem que ir para um sistema um pouco mais drástico. Tá? Ele é uma criança arteira, sabe, professor? Ele é uma criança arteira. A gente ancora a mãe, eu estou dando aula de pelagem. E aí eu ancoro as éguas, né? Para ir mostrando para os alunos. Meu filho, se deixar, ele puxa todos nós de todas elas. Eu já vi animais assim, tá? Infelizmente, eu já vi animais assim. Infelizmente não, na verdade, a relação dele com o ser humano é boa. Tá? É ótima. Ele assim, com todos os alunos. Então, a gente está dando aula, ele está andando no meio da sala. E o problema é que aí a criançada fica dando atenção extrema para ele, por que ele vai sair de lá, né? Justamente. Aí ele vira atração, né? Porque aí todo mundo, e aí ele vem em todo mundo tem que falar com ele empurra a cabeça, né? Porque ele é uma criança arteira mesmo. Isso na verdade, assim, é muito complicado você trabalhar com comportamento animal à distância, né? Tá? Mas um animal desse, literalmente, o tempo meio que vai acabar ensinando ele. Tem que melhorar as cercas, como eu falei, para evitar que ele saia, mas a questão do comportamento é mais ou menos o que seria feito com uma criança mesmo, tá? Inclusive com seus alunos, estabelecer que em aula não pode mexer com ele, porque senão ele vai aprender isso. E como ele já aprendeu, na verdade, que dá para se ele mexer, tá todo mundo dá atenção para ele. Tá? Então, na verdade, ele teria que educar como uma criança que tem hora para isso, tem hora para aquilo. Tá? Mas para isso, como acontece em 90% dos casos, tá? De cães e de cavalos, para se educar o animal, tem que educar o dono. Tá? Ou seja, tem que educar seus alunos a não fazerem isso, tá? Porque senão o bicho vai continuar fazendo o que ele quer. Eu sempre brinco dizendo que nesses casos o cavalo adestrou bem o ser humano. Adestrou, ele é dono de tudo lá, é ele que manda. Exatamente. E essa relação precisa ser um pouco invertida aí. Tá? Mas não é fácil, inclusive, quando você fala de alunos, né? A professora também não dá, sabe? Não ajuda muito. Então tá bom. Olha, rouba as mochilas. Se deixar o papel, teve um dia que eu deixei lá as resenhas, né, no cantinho. Quando eu vi, ele estava jogando tudo pro alto. Era aquela criança arteira típica, sabe? Sei. Mas tá bom. Obrigada, professor. Imagina, Amanda. O pessoal está elogiando aqui, agradecendo. Obrigado a vocês, pessoal, pela atenção.
A Juliana comentou do Cacau roubando mochila. Pois aí, a A Juliana ajuda também nessa, né, falta de educação dele. Sempre assim. Mas então, gente, eu vou aproveitar, né? Que até então não apareceu nenhuma pergunta, e assim como o professor adiantou, eu fiz uma pequena apresentação, né, de agradecimento, encerramento do nosso ciclo de palestras. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam, ao pessoal que, mesmo que não pôde assistir nesse horário, voltou. Em média, as palestras do nosso ciclo tiveram mais de 100 visualizações. Gostaria de agradecer ao professor André, que teve toda essa boa vontade com a gente. E aí, vou fazer um pouco de propaganda para ele. Esse aqui é o site dele, www.andresintra.vet.br. Lá a gente encontra artigos sobre cavalos, artigos sobre cães, alguns vídeos muito interessantes sobre diversos temas. Tem os livros do professor, alguns DVDs também, alguns documentários, dentre outras coisas, uma apresentação do professor e do site também. Tem o canal do YouTube, que vai estar disponível, além de todas as palestras dos nossos ciclos, outros vídeos também, como base do comportamento equino, comunicação em sentidos dos cavalos, manejo de animais estabulados. Tem também a conta no Instagram do professor André. A gente marcou ele nas publicações que a gente fez sobre o ciclo. O @ é André G. Sintra. E tem os livros do professor, né? Que é Manual de Gerenciamento Equestre e Alimentação Equina. Tem ainda o livro Cavalo, Amanda, que esse livro eu só encontro na editora agora, tá? Isso eu não tenho mais comigo, mas tem ainda o meu terceiro livro, né? Tá. Sim. Esse porque tem mais livros, né? Não tem só esses, não, Letícia. Não, é que na verdade mais recente, né? Ela me pediu e eu acabei atendendo um outro cliente, a hora que ela pediu a foto do livro, e eu acabei não mandando o livro do cavalo e eu esqueci. Porque esses são os mais recentes. Fui eu que mandei as imagens para ela. Né? Mas no meu site tem livros. Mas fica aí, qualquer coisa também a gente vai disponibilizar lá na nossa página no Instagram, né? E na página do Instagram também do professor tem o site dele, já tem marcado lá na nossa página, e é isso. Muito obrigada a todos. Não teve nenhuma pergunta. Juliana falou I love Cacau, e a Amanda defendeu. Tá vendo? Depois eu falo que eu que deixo ele mal educado, tá vendo? É isso, ó, I love Cacau. Pois é. Mas tá bom. Pessoal, um grande abraço para vocês. Eu gostaria de agradecer ao senhor também, né, a disponibilidade, a simpatia, por dividir o conhecimento do senhor conosco, tá? E deixar o convite aí, se eu preparar sua mala, que o senhor vai vir aqui. Vamos programando, com certeza um dia vai dar certo. Nós vamos conversando por esse período aí, a gente vai conversando para ver se a gente consegue ajeitar uma data para vir presencial. Tá. Maravilha, grande abraço para todos, pessoal, até mais. Muito obrigada. Até mais, muito obrigada. Pessoal, os certificados a gente vai enviar em até 10 dias úteis. E muito obrigada a todos e até a próxima. Fiquem ligadinhos na nossa página no Instagram e no nosso canal no YouTube também. Não se esqueçam de ativar o sininho.